Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Infelizmente não deu para o Santa Cruz. O Santa Cruz foi eliminado da 4ª divisão pelo Tocantinópolis, perdendo por 1-0, já no final do jogo. Nós temos a entrevista do técnico Marcelo Martelotti, dando a explicação desta derrota. Mas antes, pessoal, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Surubim, e em especial a Rogério, que é o pai de Débora. Um abraço. E a Rebeca também, que é minha sobrinha. Vamos acompanhar a entrevista. Professor, boa noite. Primeiro, falar um pouco do jogo, né? O Santa perdeu o alemão ali na reta final, voltou para o segundo tempo sem aquele homem de referência, natural do futebol, cada um tem sua estratégia. E pelo menos do meu ponto de vista, nem gosto de colocar tanta opinião assim, mas faltou atenção ali na entrada da grande área, algumas faltas foram cometidas, o campo é pequeno, o Tocantinópolis jogou muito a bola na grande área do Santa. Enfim, tua análise da partida. A análise é que a gente teve o domínio do jogo com a bola rolando, o adversário se limitou praticamente a essas oportunidades da bola parada, né? Assim, até sofreu o gol, inclusive no final a gente vinha se comportando bem, dando poucas oportunidades de finalização, mas era uma jogada que se repetiu durante boa parte do jogo, porque eles aproveitavam qualquer falta no campo de ataque para fazer essa bola dentro da área, né? Então a gente já tinha alertado sobre esse perigo que era a bola parada deles. Com a bola rolando, a gente tinha o domínio do jogo, tanto no 11 contra 11 no primeiro tempo, onde criamos mais chances e tivemos oportunidades claras de gol, quanto no 10 contra 10, onde a gente teve mais campo e o adversário começou uma marcação a partir do seu campo de defesa, enquanto a gente jogou muito mais no campo de ataque e buscou o gol. Não criamos tanto, né, até porque tivemos algumas dificuldades nessa chegada dentro da área após a saída do Macena e infelizmente fomos penalizados e a gente sai frustrado pelo gol no final, porque entendo que pelo que a gente fez dentro do jogo não merecemos a derrota. Martelotti, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse sentimento que eu ia perguntar, mas você já adiantou que é um sentimento de frustração. Porque assim, no segundo tempo, principalmente quando estava 10 contra 10, o Santa teve muitas chances e o Tocantinópolis se limitou praticamente a contra-ataque e bola parada, e foi assim que saiu o gol deles. Um gol que sai no detalhe. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse sentimento. Foi falta de atenção também do time? O sentimento é de frustração por tudo, né? Pela desclassificação, principalmente, mas pelo jogo, né? O jogo onde o adversário a gente via desde o início do segundo tempo satisfeito com 0-0, né? Tentando levar o jogo para os pênaltis e se limitando a fazer da bola parada o seu ponto forte, né? Jogando por esse tipo de jogada, acabou conseguindo a vitória. Então, assim, não dá para tirar o mérito do adversário, porque teve seus méritos, mas se você for analisar o jogo em si, a gente não merecia perder. O time teve bem, o time criou bastante hoje, teve o domínio do meio-campo, né, principalmente. Mesmo jogando num campo mais difícil de se ter a posse de bola, a gente conseguiu ter a posse de bola. Mas o sentimento é esse, é um sentimento realmente muito ruim só pelo que a gente fez, né, mas pela possibilidade que a gente viu muito clara no jogo de hoje e no jogo lá em Recife também, de se classificar. Eu vi o nosso time mais qualificado, o nosso time teve 2 jogos melhores que o adversário, mas futebol é isso, a gente não tem o controle de tudo e a frustração é muito em cima disso. Se a gente tivesse perdido para um adversário que tivesse sido melhor que a gente, acho que a gente não saía tão triste, tão abatido, né, de uma desclassificação, porque eu entendo que a gente foi melhor e o futebol nos aprontou uma dessa de nos deixar fora da principal fase desse campeonato. Marcelo, o primeiro tempo teve muito mais chances dos dois times do que o segundo tempo. O segundo tempo com um campo maior do que o Arruda e também com um homem a menos cada time, teve muito menos chances. E de fato, o Santa Cruz amassou, apertou, pressionou o Tocantinópolis, mas faltou um pouco de frieza. E por que o segundo tempo foi mais amarrado que o primeiro? Porque eu acho que no primeiro tempo, mesmo sofrendo mais e nos dando espaço em alguns momentos, o Tocantinópolis saiu mais para o jogo, né?
E a partir do momento que ficou 10 contra 10, ele se propôs a marcar dentro do seu campo, tentar tirar os espaços, né, no 10 contra 10, porque ninguém ali tinha um jogador a menos, né, na verdade estava 10 contra 10 e a gente, como você falou, a gente teve a posse de bola, a gente jogou dentro do campo do adversário, a gente buscou o gol, mas o futebol nem sempre só isso resolve, né? Só isso decide o jogo. A gente viu o jogo ser decidido numa falta lateral, onde houve uma desatenção nossa e aí o Tocantinópolis aproveitou e saiu com a vitória. Como eu falo, muita coisa aconteceu dentro do jogo que não explica o placar do jogo. Então é difícil você sair realmente triste e por entender que havia a possibilidade de classificação pelo que a gente fez nos 2 jogos. Obrigado. Professor, futuro. Não tem como a gente não tocar nesse assunto nesse momento. É verdade que é tudo muito cedo, a gente não sabe ainda como é que vai ser com o elenco do Santa, mas pelo menos de tua parte, como é que está teu contrato? Você fica no Santa Cruz para a seletiva da Copa do Nordeste, para o ano que vem, tem alguma coisa definida? Não tem nada definido, a gente estava muito concentrado nessa competição, para a gente era muito importante alcançar esse objetivo, né? E é o que eu falo, eu me sinto triste, como torcedor do Santa Cruz se sente. Eu tenho um prazer muito grande em trabalhar no Santa Cruz, eu acho que todo mundo sabe disso. E eu fico tão abatido quanto o torcedor, porque a gente veio numa situação difícil, todo mundo sabia, né? A gente sabia também. A gente conseguiu contornar, junto com o elenco, junto com a diretoria, várias dessas situações, até chegar novamente a acreditar, né, a classificar o time, a colocar o time numa condição melhor, a vencer o Retrô, por exemplo, que tinha sido a melhor equipe da primeira fase, a chegar a jogar hoje aqui fora de casa, onde todo mundo sabe que é difícil, por toda a condição de se chegar aqui, de se jogar aqui. A gente já tinha resultado do Náutico, né, as dificuldades que outros times tiveram quando jogaram aqui, e a gente faz uma apresentação dessa e perde a oportunidade de ganhar. Então é difícil a gente falar de futuro nesse momento. É o que eu falo, eu sempre estou à disposição do Santa Cruz. É muito cedo para a gente falar em termos de ano que vem. Meu contrato vai até o final de outubro, justamente porque existe essa competição, né, que é importante para o clube, essa seletiva para a Copa do Nordeste. A gente sabe o quanto é importante para o Santa Cruz disputar a Copa do Nordeste ano que vem. Então assim, a gente ainda vai sentar com mais calma e agora, lógico, pensando já em 2023, porque mesmo essa seletiva é uma seletiva para 2023, né? E mais à frente a gente deve decidir a respeito do futuro. Martelotti, pegando um pouco um gancho sobre futuro, eu queria te perguntar sobre Gilberto, que é um atleta que perdeu espaço em determinado momento da competição, algumas vezes não chegou sequer a ser relacionado. Tem alguma conversa interna da diretoria? O que é que você pode passar para a gente sobre a situação do Gilberto? Não, na verdade o Gilberto ficou de fora os jogos que ele estava entregue ao departamento médico. Ele teve uma lesão grau 2, grave, de 3 a 4 semanas de recuperação, e ele ficou fora, completamente fora, durante esse período de recuperação. Ele voltou a estar liberado para o nosso grupo num momento de decisão, num momento de jogos importantes, de jogos pegados, e a gente vinha numa evolução e num momento onde o Arthur, por exemplo, estreou bem, jogador ali, o João Eric entrou bem. Então foi uma questão de oportunidade mesmo. Infelizmente ele teve uma lesão num momento ruim, né? O último jogo dele foi aquele jogo contra o Asa, lá em Arapiraca, onde ele jogou meio tempo e saiu com essa lesão. E a partir dali você vê, nós jogamos mais um jogo na fase classificatória, né? E em seguida os 2 jogos contra o Retrô, que ele ficou de fora, e ele voltou a estar à disposição no primeiro jogo contra o Tocantinópolis. Então não teve nenhuma outra situação que não fosse essa questão do departamento médico, da recuperação dele, e hoje ele já estava à disposição novamente, mas é o que eu falo, os meninos que estavam jogando bem, e eu acho que, inclusive, que foram 2 jogadores, tanto o João Eric quanto o Arthur, que jogaram muito bem hoje. Para encerrar, pelo menos de minha parte, 2 em 1. Existe já um prognóstico, alguma coisa parecida
com os jogadores que você deve contar pelo menos até o final do teu contrato em outubro no pré-nordestão. E o outro ponto, não adianta falar do que passou, né? Mas o Santa Cruz poderia ter reforçado o ataque naquele último momento da janela ali no final da primeira fase? Pergunto isso porque a questão ataque é recorrente. O Santa perdeu oportunidades hoje. Bom, primeiro a gente não conversou sobre elenco, até porque a gente estava em meio a uma decisão, né? E a gente não podia falar de futuro em meio a uma decisão, até porque a gente esperava passar hoje e ter pelo menos mais 2 jogos, né? E assim essa competição se desenhava. Então é uma questão para a gente definir mais à frente aí. A gente vai sentar junto com a diretoria e ver, fazer um planejamento, que é lógico, tem que ser um planejamento que envolva essa competição que tem agora em outubro, mas que pense muito em 2023. Eu acho que esse planejamento, para que as coisas sejam diferentes esse ano, e quando eu falo diferente não é pela desclassificação de hoje, não. É porque nós vivemos um ano que o Santa Cruz não disputou a Copa do Nordeste, o Santa Cruz não disputou a Copa do Brasil, né? O Santa Cruz foi razoavelmente bem no Campeonato Pernambucano, mas também deixou a desejar e fez uma Série D que chegou praticamente às portas de disputar o acesso, mas a gente sabe que não foi o ideal, não era o ideal. Aí, respondendo a sua segunda pergunta, na verdade era muito difícil mexer com qualidade, né? Contratar com qualidade naquele momento, jogadores que pudessem vir e serem utilizados imediatamente, né? Jogadores que estivessem em atividade, que não tivessem há muito tempo parado. A gente até chegou a cogitar em alguns momentos alguma contratação, mas sempre trabalhamos em cima de jogadores que estavam pelo menos há 2 meses parado, 3 meses parado, e a gente não teria tempo para isso, né? Quando a gente fala do final das inscrições, foi no final da primeira fase e no início do mata-mata. Então, você trazer jogadores naquele momento para que esses jogadores fossem preparados dentro do clube, a gente não teria tempo para utilizá-los nessa fase decisiva. Então, se optou por confiar nos jogadores que a gente tinha aqui. Eu acho que foram jogadores que se entregaram ao máximo, né, que mostraram em algum momento da competição suas qualidades, mas como você disse, é lógico, a gente falhou nos 2 jogos contra o Tocantinópolis, principalmente por não termos feito gol, né? Por termos criado inúmeras oportunidades, temos, como eu falei, sido melhor do que o adversário e não temos finalizado, não temos concretizado as chances que nós criamos. Então houve ali, sim, uma falha, mas eu não acho que haveria possibilidade da gente ter reforçado com a qualidade necessária nesse momento, né? Eu não falo de montagem de elenco, eu não falo o que foi feito lá atrás. Eu cheguei aqui para trabalhar realmente com esse elenco. Eu acho que a gente recuperou vários jogadores que estavam desacreditados no primeiro momento. Lógico que chegaram outros atletas depois da minha chegada, que também fortaleceram o nosso grupo, mas é importante a gente entender que nós chegamos num momento muito difícil e fizemos novamente o torcedor acreditar, porque nós também acreditamos, né, na conquista do nosso objetivo. Infelizmente, futebol nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente planeja ou exatamente como a gente desenha. E a gente teve, volto a dizer, um confronto contra o Tocantinópolis, onde a gente dominou os 2 jogos e saímos derrotados. Então, é difícil você fazer uma análise em cima disso.